Olá, missionário! Que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila, do Missões em Foco, e hoje nós vamos falar sobre a necessidade de missões que tem no mundo. Vamos lá! Essa é a parte 1 do vídeo. Daqui a alguns dias a gente tá postando aí a parte 2 para falar um pouquinho para vocês sobre a necessidade que o mundo tem de missões. Para vocês terem uma ideia, uma média de 3 bilhões de pessoas, com B mesmo, não é milhões não, é bilhões mesmo, nunca ouviram falar sobre Jesus. A gente tem uma dificuldade de compreender um pouco isso, porque a gente vive num país laico, um país onde nós temos liberdade de expressão, liberdade de religião. Na verdade, quando a gente começa a observar de forma global, a gente vê que não é todo lugar que tem essa liberdade que nós temos. Uma média de 40% da população nunca ouviu falar sobre Jesus. Uma boa parte desses 40% estão dentro da janela 1040. Eu vou estar fazendo um vídeo aqui no canal sobre isso. Se já estiver aqui no canal, eu vou colocar aqui o link em cima para você acessar. Para vocês entenderem que não tem essa liberdade toda que a gente tem. E tem outras características que dificultam um pouco essa propagação do evangelho de uma forma geral para toda a humanidade. Para vocês terem só uma ideia, um pedacinho, eu vou trazer aqui os dados de uma pesquisa que foi feita por Gabriela e Jefté, que são um casal de missionários lá em Tóquio, no Japão. Eles fizeram uma pesquisa bem legal. Para você ter noção, o Japão ele não está na lista entre os países mais perseguidos lá do Portas Abertas. Não está dentro dessa janela 1040 de perseguição, de opressão do evangelho. Porém, é um país em que menos de 1% são cristãos. Então, o cristianismo tem uma porcentagem bem baixa. E a pesquisa deles trouxe esse reflexo, né? Trouxe esse retrato realmente de como é que é a situação cristã lá no país. E eu vou falar aqui de algumas perguntas que eu achei interessante que eles fizeram. A primeira pergunta é que se as pessoas têm um interesse em conhecer mais sobre o cristianismo. E dessas pessoas, 37 disseram que não tem. Eu achei um número bem absurdo. Porque não é só você não ser um cristão, é você não ter um mínimo de interesse de saber sobre. Então, assim, mais da metade não tem interesse nenhum. Desses 72, 38 nunca leram a Bíblia. Então, assim, também achei um número muito alarmante. E das poucas pessoas que restaram que leram a Bíblia, 8 disseram que não compreenderam aquilo que elas estavam lendo. Outra pergunta também que eu achei bem interessante que eles fizeram é que se as pessoas entrevistadas, se elas conheciam sobre Jesus, se ouviam falar, se elas tinham conhecimento sobre Jesus. 39 disseram que sabiam muito pouco. E 21 disseram que não sabiam nada sobre Jesus. Eu estou dando um pedacinho que eles pegaram de um país que tem muita gente e que tem uma pouquíssima porcentagem de cristianismo e que não está nem ali entre os países perseguidos na janela 1040. Né, que tem essa opressão. E você já consegue observar a situação da necessidade de missões, de se pregar o evangelho naquele local. Então você imagina nesses outros lugares onde possui alguns desafios maiores. Um reflexo disso, por exemplo, é o Natal. Eles não veem o Natal como uma data cristã. O que é o Natal? O nascimento de Jesus? Não, Natal é uma data romântica, onde eles trocam presentes entre si. Então, assim, até uma data cristã, que poderia, de certa forma, pregar e trazer uma mensagem cristã para eles, não existe dentro da cultura deles. Sobre essa pesquisa de Gabriela e Jefté, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para vocês terem um acesso para lerem toda a pesquisa. Se você acha que você não tem nada a ver com isso, Priscila, eu não tenho um chamado transcultural, eu não tenho um chamado quarto nível de missões. Se você não sabe o que é o quarto nível de missões, clica aqui em cima para você entender e compreender os níveis de missões.
Priscila, eu não tenho um chamado transcultural, mas você tem que compreender uma coisa. Muita gente que tem um chamado transcultural, que Deus escolheu para as nações, estão para serem alcançadas. E esse papel de alcançá-las é meu e seu. Então, eu e você não estamos fora de mudar essa estatística, de trabalhar para essa estatística. A palavra diz que a gente tem que orar por trabalhadores, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E nós vamos alcançar esses ceifeiros que irão para as nações. Se eu ou você não fomos chamados para as nações, mas nós iremos alcançar esses que foram chamados. Esse é o nosso papel. Espero ter acrescentado algo para você. Não esquece de assistir a parte 2 do vídeo, que vai estar daqui uns dias sendo postado. Se já tiver, vou deixar aqui o link. Deixa o teu like, se inscreve se você não é inscrito, compartilha, comenta e não deixa de seguir a gente lá no Instagram, @missões em foco, ok? Cheirinho e até a próxima, missionário. Tchau, tchau.